O plenário do Supremo julga hoje pedido do presidente da República, Michel Temer, para suspender andamento de possível nova denúncia contra ele até que sejam analisadas supostas irregularidades no acordo de colaboração da JF. E você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, autoriza a abertura de novo inquérito para investigar o presidente da República, Michel Temer, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Cumprindo mandados da Justiça, a Polícia Federal prende Wesley Batista, um dos donos da JF, por suposto uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro com divulgação da delação premiada. Previsto para esta tarde, novo depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro em Curitiba, no processo que apura o financiamento da construção do Instituto Lula. Recurso do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, deve ser julgado nesta tarde pela 8ª turma do TRF4 em Porto Alegre. Ministério Público Eleitoral e Polícia Federal cumprem mandados da Justiça em operação que investiga crimes eleitorais na Bahia. 30 anos do maior acidente radioativo do Brasil. As decisões da Justiça em relação à responsabilidade pelo vazamento do Césio 137 em Goiânia. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal prendeu nessa manhã Wesley Batista, um dos donos da JF, irmão de Joesley Batista. A prisão foi motivada por um suposto uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro na data de divulgação das informações do acordo de delação premiada que ele e o irmão firmaram com o Ministério Público Federal. Gabriel Ciafreio, ao vivo, tem as informações sobre a prisão. Gabriel, boa tarde. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Wesley Batista foi preso e levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Esta é a segunda fase da Operação Tendão de Aquiles, que investiga se os irmãos Batista obtiveram lucros devido à divulgação dos conteúdos das colaborações premiadas que eles assinaram junto à Justiça. Isso porque, segundo os investigadores, nas vésperas então da divulgação desses conteúdos, Joesley e Wesley, a empresa JBS, teria comprado cerca de $1 bilhão. E pouco tempo depois da divulgação, teriam vendido mais de 320 milhões. Segundo os investigadores, com essas informações privilegiadas, eles teriam lucrado mais de $100 milhões. Os mandados expedidos pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo são de prisão preventiva, ou seja, o Wesley Batista não tem data para deixar a prisão. Mesma situação vale para Joesley Batista, que já estava preso temporariamente por decisão do ministro Edson Fachin, aqui do Supremo Tribunal Federal. Se forem condenados, os irmãos Batista podem pegar entre 1 e 5 anos de prisão, além de terem que pagar 3 vezes o valor obtido ilicitamente. As prisões de hoje foram pedidas pelo Ministério Público Federal. Em nota, a defesa dos irmãos Batista criticou a decretação das prisões e disse que eles sempre estiveram à disposição da Justiça. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Os agentes cumpriram um mandado de prisão. 3 agentes estiveram por volta das 10h30 da manhã na porta da Rádio Tupi, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. O ex-governador apresentava o programa diário na rádio quando o mandado foi cumprido. Ele será levado para cumprir prisão domiciliar. Garotinho é réu na Operação Chequinho, que investiga uma suposta fraude nas eleições municipais de Campos dos Goitacazes no ano passado com o uso do programa assistencial Cheque Cidadão. O recurso do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, deve ser julgado nessa tarde pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. A turma vai analisar o pedido dele no processo da Operação Lava Jato. Nessa ação, José Dirceu foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na Justiça Federal do Paraná, por ter recebido cerca de 15 milhões em propina da empreiteira Engevix. Os pagamentos teriam ligação com contratos da empreiteira com a Petrobras. O ex-ministro foi preso preventivamente e por ordem do juiz em agosto de 2015. Em maio deste ano, a prisão foi revogada e José Dirceu passou a usar uma tornozeleira eletrônica. Se a condenação for confirmada pela 8ª turma do TRF4, Dirceu poderá ser preso novamente se a prisão for determinada pelos desembargadores.
Ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Marcelo Nilo, é alvo de uma operação do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal em Salvador. A suspeita é de que ele tenha praticado um crime de falsidade eleitoral. A Operação Opinião apura se o deputado estadual Marcelo Nilo deu informações falsas à Justiça Eleitoral sobre ser o dono da empresa Bahia Pesquisa e Estatística, a Babesp. As investigações mostram que há indícios que ele é o controlador e que utilizou a empresa para receber recursos não contabilizados para campanhas políticas, o chamado Caixa 2. O Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal também suspeitam que houve manipulação de resultados de pesquisas eleitorais divulgados pela empresa. Cerca de 30 policiais federais e 2 integrantes da Procuradoria Regional Eleitoral fizeram buscas no gabinete do deputado, na Assembleia Legislativa e também na Casa do Parlamentar. Está previsto para daqui a pouco, às 2 horas da tarde, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Justiça Federal em Curitiba. Dessa vez, ele é acusado pelo Ministério Público Federal de receber vantagens indevidas do Grupo Odebrecht para beneficiar a empreiteira em contratos com a Petrobras. Carolina Chaves, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, essa é a segunda vez que o ex-presidente Lula será ouvido pelo juiz Sérgio Moro. Hoje, Lula deve responder sobre a ação penal na qual ele é acusado de ter sido beneficiado pelo Odebrecht na aquisição de um lote do Instituto Lula e também de um apartamento em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Além de Lula, Moro deve ouvir também o ex-assessor de Palocci, por quem Lula teria recebido a propina, segundo o Ministério Público Federal. A defesa de Lula tentou adiar o julgamento marcado para hoje por mais 30 dias, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido e entendeu que o pedido da defesa de Lula deve ter fundamento legal para justificar o adiamento. Cerca de 1.500 homens vão fazer a segurança hoje para o interrogatório do ex-presidente Lula. Desses, 1.000 são policiais militares. Há previsão de algumas manifestações em alguns locais da capital paranaense e o entorno do prédio da Justiça Federal será cercado por um raio de 150 metros. Em maio, o primeiro interrogatório a Moro durou cerca de 5 horas. O ex-presidente Lula respondeu sobre a aquisição do apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo, e também sobre o pagamento para o armazenamento dos bens de Lula. Nesse interrogatório, o presidente era réu na ação em que teria recebido cerca de R$3.700.000 de propina em contratos da OAS com a Petrobras. Em julho, o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Sobre essa condenação, a defesa de Lula já apresentou recurso na última segunda-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O interrogatório está marcado para as 2 da tarde e deve seguir no mesmo roteiro do depoimento em maio, que aconteceu em maio do ex-presidente Lula. Não há prazo para sair a sentença desse processo, Érica. Obrigada, Carolina. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, autorizou a abertura de novo inquérito para investigar o presidente da República, Michel Temer, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Na decisão, o ministro afirma que os elementos apresentados pela Procuradoria-Geral da República são razoáveis para investigar o presidente da República. Além disso, o ministro reforçou que a investigação contra Temer mostra a igualdade de todos perante a lei. Nesse caso, vai investigar a assinatura do decreto pelo presidente da República para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos. Os donos da empresa, Antônio Celso e Rodrimar Conrado, e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, também serão investigados. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Pedido de vista na segunda turma do Supremo suspende julgamento de denúncia contra 7 políticos do PP acusados de corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. É no próximo bloco, a gente volta em instantes. A Polícia Federal, em parceria com a Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, deflagrou hoje a Operação Álibi, que tem como objetivo desarticular um grupo criminoso dedicado a fraudar a Previdência Social. Foram cumpridos 8 mandados judiciais de prisão, sendo 2 de prisão preventiva e 6 de prisão temporária, além de 5 mandados judiciais de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Durante as investigações, descobriu-se que a quadrilha recriava pessoas que tinham morrido e simulavam a morte para receber a pensão irregularmente. O prejuízo ultrapassa R$2 milhões.
A primeira turma do STF julgou 2 recursos no mesmo processo de investigação que envolve o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Pedro Paulo, e o ex-prefeito da cidade, Eduardo Paes. Eles são citados em delação premiada dos executivos da Odebrecht como participantes de um esquema de corrupção em campanhas políticas. O primeiro agravo julgado tratava da manutenção do sigilo da delação premiada, que aponta o deputado federal Pedro Paulo e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, envolvidos em esquema de corrupção nas eleições de 2010. O relator, ministro Marco Aurélio, ressaltou que a divulgação da delação garante a aplicação do princípio da ampla defesa e do contraditório. E assim tem entendido o Supremo, né, no que abriu certos acordos para conhecimento público, né, certas delações antes do recebimento da denúncia. Deve ser mantido até esse ponto apenas se houver necessidade concreta, uma vez realizadas as diligências cautelares, cuja indispensabilidade tiver sido demonstrada a partir das declarações do colaborador, ou inexistentes estas, não subsiste razão para o sigilo. E votou pela quebra do sigilo das delações, voto seguido por todos os ministros. O outro recurso pediu o desmembramento do processo. A intenção era que o deputado federal Pedro Paulo seja indiciado separadamente do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O relator, ministro Marco Aurélio, reforçou que a decisão dele não poderia ir contra a Constituição Federal. Tenho que aplicar a Constituição e aplico de forma, como eu disse, estrita, por se tratar de uma previsão revelando direito estrito. Estou desprovendo o recurso interposto. Seguindo o entendimento do relator, o ministro Alexandre de Moraes também votou contra o desmembramento da investigação. Já a ministra Rosa Weber divergiu. Verifico que o Procurador-Geral da República manifesta concordância com o agravante no sentido de que seja provido, ou seja, num primeiro momento se pede a reconsideração por óbvio, né, da parte de Vossa Excelência, e num segundo momento que seja trazido a colegiado e que seja provido o agravo. O ministro Luiz Fux também foi favorável ao desmembramento do processo. Por conta do empate na votação, o julgamento foi suspenso para ser colhido o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que teve ausência justificada nesta sessão. A conclusão do julgamento fica adiada para aguardar-se na próxima semana a participação do ministro Luiz Roberto Barroso. E um pedido de vista suspendeu o julgamento da denúncia contra 7 políticos do PP acusados de corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. O Ministério Público denunciou os deputados Luiz Fernando Faria, José Otávio Germano, Roberto Brito, Arthur Lira e Mário Negromonte Júnior, e os ex-deputados João Pisolatti e Mário Negromonte são acusados de terem recebido propina de empresas contratadas pela Petrobras para manter no cargo o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. A estimativa do Ministério Público é que entre 2006 e 2014 tenham sido desviados da Petrobras mais de 357 milhões de reais, divididos entre o grupo do PP, Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef. O relator, ministro Edson Fachin, votou para tornar réus 4 dos 7 acusados. Ele votou para receber a denúncia contra João Pisolatti, Mário Negromonte, Luiz Fernando Faria e José Otávio Germano. E rejeitou a denúncia contra Arthur Lira, Roberto Brito e Mário Negromonte Júnior. A indicação de que João Pisolatti e Mário Negromonte solicitaram, aceitaram promessa e teriam recebido no mínimo 29.700.000 reais entre janeiro de 2006 e março de 2014. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator. O fato, de qualquer maneira, pelo menos neste momento, me parece de altíssima gravidade. É uma nova modalidade de lavagem de dinheiro, tipicamente tupiniquim. Nunca, pelo menos, havia ouvido falar de que se tivesse utilizado a própria justiça para fazer, supostamente, vou usar uma expressão, supostamente, o branqueamento de dinheiro.
O ministro Dias Toffoli divergiu para receber em parte a denúncia contra Pisolatti e Mário Negromonte e para rejeitar a denúncia também contra os deputados Luiz Fernando Faria e José Otávio Germano. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Daqui a pouco, às 14h, os ministros do Supremo Tribunal Federal abrem a sessão plenária. Confira a pauta de hoje. Matéria processual é o primeiro tema da pauta desta semana no plenário com um único processo. Agravo regimental na arguição de suspeição 89, onde se discute se o Procurador-Geral da República é suspeito para atuar em procedimento envolvendo o Presidente da República. Este processo tem relação com outro da pauta que está sob o tema matéria penal, o inquérito 4.483, que tem uma questão de ordem para ser julgada nesta sessão. Trata-se de pedido para adiamento de nova denúncia contra o Presidente da República até a decisão sobre a arguição de suspeição 89. Ordem social é o último tema do dia com 5 processos, uma ADC e 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Todos os processos tratando de legislação sobre os chamados espaços territoriais especialmente protegidos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para falar sobre os processos da pauta de hoje, julgamento. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica, boa tarde. A gente viu aí nessa arte do Cadu, 2 itens da pauta dizem respeito ao presidente Michel Temer, né? Quantos inquéritos foram abertos no STF em relação ao presidente Michel Temer? Ao todo, são 3 inquéritos que foram abertos aqui no Supremo Tribunal Federal, envolvendo o presidente da República, Michel Temer. Apenas em um dos casos foi oferecida uma denúncia e não foi possível que o Supremo analisasse essa denúncia porque a Câmara dos Deputados não autorizou o processamento do presidente da República. Nos outros 2 inquéritos, ainda não há nenhuma denúncia oferecida e dentre os 7 itens que nós temos da pauta, os 2 primeiros exatamente tratam sobre essa questão envolvendo o presidente da República. O primeiro deles é um recurso, que foi apresentado numa arguição de suspeição, em que a defesa do presidente ela pretende afastar a atuação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no caso, por entender que há, de certa forma, uma perseguição pessoal e que ele teria agido aí fora dos limites legais e constitucionais inerentes ao cargo que ele ocupa. Então, como houve um indeferimento dessa suspeição por parte do relator ministro Edson Fachin, a defesa, então, apresentou um recurso e esse recurso será agora julgado pelo plenário. O que mais pode ser julgado hoje no plenário do Supremo? O outro item, também relevante e que deve ser julgado, de certa forma, até em conjunto com esse primeiro, é a questão de ordem no inquérito que foi instaurado contra o presidente da República. O que a defesa pretende é a suspensão do andamento de uma eventual denúncia que, porventura, possa vir a ser oferecida pelo Procurador-Geral da República, porque ela entende que, em razão da possibilidade de revisão do acordo de colaboração premiada que foi firmado entre os executivos da JF, não haveria, então, possibilidade de dar prosseguimento a uma eventual denúncia que venha a ser oferecida. E também argumenta que é necessário que o Supremo se manifeste, primeiro, em relação à arguição de suspeição, que também está na pauta de hoje. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por hoje. Amanhã a gente volta com esse assunto de novo aqui, né? Isso mesmo. Até amanhã. Até lá. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Carlos Bastide Horbach é empossado como ministro substituto do TSE. Os detalhes já já. O Tribunal Superior Eleitoral tem um novo ministro substituto. Tomou posse ontem o advogado Carlos Bastide Horbach, nomeado pelo presidente da República, Michel Temer. Ministros dos tribunais superiores prestigiaram a cerimônia de posse, logo após a sessão plenária da Corte Eleitoral. Declaro aceitar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui nomeado, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. O ministro substituto Carlos Bastide Horbach ocupa a vaga do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, que se tornou membro efetivo do TSE em maio. Os dois são representantes da classe dos juristas. O ministro Carlos tem uma história riquíssima no direito e eu não tenho dúvida que estará ele a serviço da sociedade brasileira neste tribunal tão importante para a cidadania. Carlos Horbach é gaúcho, se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Cursou doutorado na USP, Universidade de São Paulo, onde é professor de Direito Constitucional. No Salão Nobre do TSE, o ministro recebeu os cumprimentos. Ele ainda conheceu as dependências do tribunal, como a biblioteca do TSE. Em meio aos livros, ele falou sobre as expectativas de um ano eleitoral de muito trabalho na Corte. A justiça eleitoral é um sustentáculo da democracia brasileira e passar a integrá-la é uma responsabilidade muito grande, é uma honra muito grande, de modo que essa posse hoje tem um simbolismo para mim enorme, e eu espero que eu consiga corresponder à tradição de juristas extremamente qualificados que passaram já por esse tribunal. Bicicleta versus carros. O número de acidentes com ciclistas nas estradas do país ainda é muito grande. De janeiro a julho deste ano, só em São Paulo foram quase 1.000 mortes. Nem todos os motoristas e ciclistas levam em conta as regras da boa convivência estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito. No início do mês, Gilmar Barbosa da Mata, 45 anos, foi atropelado e arrastado por quase 3 quilômetros em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Estava na bicicleta que usava todos os dias para ir e voltar do trabalho. O motorista Mário Prestes Neto, 61 anos, estava embriagado no momento do acidente. Ele fugiu do local sem prestar socorro. Segundo o governo de São Paulo, de janeiro a julho deste ano, quase 1.000 mortes por atropelamento foram registradas no estado. Atualmente, a bicicleta é considerada um meio de transporte alternativo e até uma forma mais econômica de fugir do trânsito das grandes cidades. Para se ter uma ideia, de acordo com o Sistema de Informação de Mobilidade Urbana, hoje os brasileiros pedalam por ano mais de 2,5 bilhões de quilômetros. É muita coisa, né? Bruno decidiu trocar o carro pela bike. A convivência com os motoristas, segundo ele, às vezes é bem complicada. O que a gente vê hoje, quem usa bicicleta no dia a dia, é que você sempre vai passar por um momento de aperto devido à falta de respeito com o ciclista. Nós temos hoje quase 50.000 mortes por ano no trânsito e que parece que isso não tem importância. É a segunda maior causa de mortes de jovens no país. Então nós não queremos que a morte de ciclista tenha uma banalização, seja uma coisa meramente estatística. Não, é uma vida e nós não vamos deixar que isso seja banalizado. Não é o que deveria acontecer. A lei de trânsito é clara. Os maiores têm obrigação de cuidar dos menores. A responsabilidade de fazer um trânsito seguro é de todos. Os veículos de maior porte são responsáveis pelos veículos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados, aí já entra a bicicleta, e todos pela incolumidade do pedestre. Ou seja, a parte mais frágil ela tem que estar sempre protegida por aqueles que são a parte mais forte, que seriam os veículos de maior porte. Nas vias urbanas, a circulação de bicicletas deve ocorrer nas bordas da pista, no mesmo sentido dos veículos. Isso se não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. A lei obriga ainda o motorista a manter uma distância de 1,5 metro de uma bicicleta ao ultrapassá-la. Para evitar acidentes, as autoridades de trânsito recomendam o uso de equipamento de sinalização e segurança, luzes frontais e traseiras, capacetes, retrovisores e buzinas. Além de um meio de transporte, pedalar ainda traz ótimos benefícios à saúde. Para mim é legal que eu uno uma coisa à outra, né? Eu faço exercício e ao mesmo tempo eu vou para aula, né? Então eu uno o que eu preciso fazer com o que eu gosto de fazer. Bom, e a repórter Evelyn Araújo está com o diretor de policiamento de trânsito do Detran do Distrito Federal para continuar nesse assunto. Boa tarde, Evelyn. Oi, Érica, boa tarde. Aqui comigo a agente Glauber Peixoto. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Peixoto, a gente mostrou agora há pouco na reportagem que a distância entre o veículo e a bicicleta é de 1,5 metro. Agora, na prática, isso representa o quê? Mostra pra gente. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos. Na prática, nós estamos aqui com a régua que mede 1,5 metro, que nós chamamos aqui de respeitômetro, que demonstra qual é a distância ideal para que o condutor observe e respeite o espaço do ciclista. Infelizmente, muitos condutores ainda não têm essa noção. É preciso ultrapassar esse ciclista, né? Exato. Os veículos têm em média 1,60 m até 2 metros de largura. Nossas faixas têm uma média de 3 metros de distância. Então, por aqui a gente percebe que o condutor precisa ultrapassar, ou seja, transpor
a faixa, sair das proximidades do ciclista e retornar logo em seguida. Assim ele vai estar fazendo a manobra correta, garantindo mais segurança para o ciclista. Quem fica muito perto do ciclista, tira aquele famoso fino, comete infração de trânsito? Comete infração, é uma infração de natureza média, cujo valor é de R$ 130,16. Além disso, o condutor, o proprietário, vai ter 4 pontos na sua CNH. Agora, quando não está andando na rua, tem a ciclovia e tem a ciclofaixa. Qual a diferença das duas? Isso, a ciclovia é uma via à parte, destacada das demais da via. A ciclofaixa é uma faixa de rolamento entre as faixas de circulação dos veículos. Então, as duas são os locais mais adequados para o ciclista andar. Não tendo a ciclovia ou a ciclofaixa, ele deve andar no bordo à direita da faixa, da via de rolamento, no sentido dos veículos. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. Érica, nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Evelyn, pela participação. E o maior acidente radioativo do Brasil completa 30 anos. Na época, milhares de famílias afetadas pelo desastre com Césio 137 procuraram a justiça em busca de reparação pelos danos sofridos. Muitas dessas ações chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, que já deu ganho de causa a várias vítimas. 13 de setembro de 1987. Um aparelho de radioterapia abandonado marcou a vida de milhares de famílias em Goiânia. O equipamento usado para tratamento de pessoas com câncer havia sido deixado no local onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. Após sua violação, fragmentos de Césio 137 foram espalhados pela região, o que acabou gerando o maior acidente radioativo ocorrido no Brasil. O material foi encontrado por 2 catadores de sucatas que desmontaram o aparelho e venderam suas peças em um ferro velho. Ali havia 19 gramas de um pó que à luz do dia parecia inofensivo, mas que à noite ficava azul brilhante. Altamente radioativo, o Césio 137 se espalhou pela cidade. Era o começo de uma tragédia que só foi descoberta pelas autoridades 16 dias depois. Na época, um plano de emergência foi acionado. Foram identificadas e isoladas diversas áreas consideradas foco principal de contaminação. Cerca de 112 mil pessoas foram monitoradas. 249 estavam contaminadas e 4 delas morreram. Esse grupo de pacientes que foram expostos ao Césio, teve grupos que tiveram exposições diferentes. Então, teve 3 grupos principais. O primeiro grupo teve aquela exposição imediata, que teve uma síndrome de exposição aguda à radiação, que evoluiu com quadro de vômitos, náuseas, diarreia, anemia, sangramento, evoluiu com quadro de infecção, e esses morreram rapidamente, que atingiram uma dose letal do Césio 137. O acidente completa hoje 30 anos. Milhares de pessoas foram afetadas com problemas de saúde ou perderam suas casas por morarem em áreas contaminadas. Por conta disso, muitas famílias recorreram à justiça para buscar indenização pelos danos sofridos. Alguns casos continuam sem decisão. Apesar da prescrição ser de 5 anos das pessoas buscarem a reparação de dano contra o Estado, essa situação da prescrição, o Instituto da Prescrição, ele foi mitigado. Por quê? Porque o STJ entendeu que os 5 anos deveriam contar a partir do momento que a pessoa tivesse conhecimento do dano, ou seja, da doença adquirida. Muitas ações chegaram ao STJ. Em 2010, por exemplo, a segunda turma decidiu que a União deveria responder solidariamente pelo acidente radioativo, já que o Estado tem a obrigação legal de fiscalizar esse tipo de atividade. O relator da ação na época, ministro Herman Benjamin, afirmou que se a União tivesse desenvolvido programas de inspeção sanitária nos equipamentos, as cápsulas de Césio teriam sido retiradas em segurança do local, evitando a tragédia. Em um dos casos mais recentes, julgado pelo STJ, a primeira turma, de forma unânime, manteve a decisão de condenar o Estado de Goiás a indenizar por danos morais e materiais os moradores que foram desalojados de suas casas por conta do acidente radioativo. A decisão beneficiou cerca de 25 famílias. Claro que a função é do Estado de regular, de fiscalizar, certo? É óbvio que o Estado, em não fiscalizando, ele será obrigado a reparar, como é o caso do Césio, o que aconteceu com o Césio 137. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.